Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula, né, gente? Essa é a última desse segundo bimestre, né? Assim, com conteúdo, certo? Então, a gente vai dar continuidade aí à última partezinha, que é do assunto União Europeia, tá? Só que agora a gente vai ver os impactos, desafios e a integração, né, da União Europeia e também a crise. Desde a época, né, da Comunidade Econômica Europeia, o comércio livre, né, e a eliminação de barreiras alfandegárias propiciou, né, a intensificação de trocas entre os países membros, ou seja, e essas trocas eram que tipos de trocas? Eram trocas de mercadorias, pessoas, de tudo. Então havia essa troca intensa, né, desde essa época. Esse fator aumentou, né, a concorrência entre as empresas, obrigando elas a se tornarem mais competitivas mediante aí a melhoria, né, da qualidade dos produtos e a inovação tecnológica. Reduzir um pouco os custos, né, barateando a mão de obra, sobre a pena, né, de desaparecer do mercado. Ou seja, as empresas se inovavam neste comércio, né, neste novo ramo, nesta mesma linha de pensamento que a União Europeia começava a impor nesse bloco, ou eles faziam isso, ou acabava por desaparecer, porque estava aí a tecnologia se inovando, então as empresas precisavam dessa inovação, precisavam desse alavanque, né? Então isso aí foi um fator que melhorou muito. Nesse aspecto, de modo geral, levaram vantagem das empresas, né, dos países mais desenvolvidos. Países esses que são os mais industrializados da Europa, que vai aí a Alemanha, a França, Reino Unido, né? São alguns exemplos. Uma vez que a União Europeia eliminou as desigualdades, né? E essas desigualdades econômicas, por isso que porque as desigualdades, no contexto geral do que é a desigualdade, ela sempre existirá, tá? Mas aí, no caso, a União Europeia eliminou a desigualdade econômica. Está todo mundo no mesmo barquinho, tem que ter todo mundo na mesma condição. Um resultado dessa competitividade foi o grande número de fusões e incorporações, ou seja, a união das empresas. As empresas, peraí, se eu continuar aqui sozinha e eu não conseguir, eu posso cair e sumir do mapa. Então, eu também. Então, o que a gente faz? Se une e cresce junto. Foi isso que começou a fazer as empresas, né? Elas começaram a fazer fusões e incorporações, dando vários segmentos a ramos afins, né? Que acarretaram aí algumas redução de postos de trabalho. Por quê? Porque algumas empresas, ao se fundir com outras e desenvolver uma alta tecnologia, elas começaram a dispensar um pouco de mão de obra. Então veio aí o desemprego, porque muitas indústrias avançaram tecnologicamente, avançaram nos seus maquinários, passaram a usar mais máquinas, robôs, computadores, que faziam o trabalho de homem. Então, se ele precisava de 10 pessoas para trabalhar e o computador já fazia o trabalho de 3, né? Então, pelo menos 3 foram demitidos. Então, por aí vai. Então, houve aí a consequência disso, o desemprego, né? Nos países membros, menos desenvolvidos, né? Como Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda. Intensificar os movimentos externos, ou seja, a aplicação direta do capital em alguma atividade produtiva. No mesmo, né, aplicações indiretas com as ações das empresas. Aí veio as desigualdades socioeconômicas internas entre esses países, que motivaram também a movimento de pessoas, né, de um para o outro, dentro dessas fronteiras da União Europeia. Com isso, gente, rolou, né, essa parte aí, que foi a região que as indústrias, né, de altos serviços de tecnologia tendem a atrair profissionais qualificados e outra, né, há poucos incentivos para isso, o que resultou no que eles vão chamar de fuga de cérebros, ou seja, isso né, a migração de indivíduos bastante qualificados. Lembra que eu já falei para vocês? Estudem, porque o mercado de trabalho, eles não querem mais força bruta, eles não querem mais trabalho braçal, eles querem cérebro, eles querem inteligência, eles querem qualificação, né? Então, antes o que era um trabalhador braçal, que poderia trabalhar em qualquer canto, tinha que ser um trabalhador agora com diplomas.
Ou ele tem diplomas, ou ele tem cérebro, ou ele tem qualificação, ou ele está fora do mercado do trabalho. Por isso que eu digo a vocês, meus amiguinhos, estudem muito, tá? Nesses países mesmo dizem... Desculpa, galerinha. No bloco, a livre circulação de cidadãos é garantida por lei, entretanto, a distribuição desigual dos talentos, né, e oportunidades leva à fuga dos cérebros, mas com intensidade para algumas regiões. Normalmente, as regiões periféricas da Europa e não as centrais, né, cujo PIB per capita médio é menor e cujo índice de desemprego é um pouco maior, né, são as que enviam bastante imigrantes. Por quê? Porque a maioria vai ser trabalhador braçal e não trabalhador, né, qualificado. Então, eles vão em busca de empregos. Assim como ocorre na questão dos imigrantes, em alguns países a imigração interna é alvo de polêmicas e conflitos, né, por causa da concorrência de empregos e pressões no serviço público. Porém, os cidadãos que são membros da União Europeia podem sim se deslocar dentro desse espaço, embora sejam imigrantes, estão protegidos pela lei de imigração que eles regem no bloco. Tá? E agora vamos falar da crise, né? A gente já falou um pouco de tudo aquilo, então agora vamos para a crise. Em 2008, os Estados Unidos, né, presenciam um estouro da bolha imobiliária, ou seja, eu acho que eu já falei isso para vocês em sala, né? As pessoas nos Estados Unidos podiam comprar qualquer casa, qualquer imóvel, sem precisar declarar renda, bastava ser maior de 18. Então, houve aí esse inchaço. As pessoas começaram a comprar, mas não pagavam suas dívidas aos bancos, né? Não pagavam as hipotecas das casas. E alguns contratos não tinham lá na cláusula que o banco poderia tomar. Então, o banco ficava no prejuízo. E aí, por conta disso, veio uma crise. E essa crise, né, veio como um terremoto, atingiu aí o planeta inteiro, gerou uma onda de impacto de dezenas de países. Aqui no Brasil, lembro mais, que o presidente na época era Lula, e ele usou uma frase que ficou muito famosa, né, que essa crise era só uma marola, não era uma tsunami, era só uma marolazinha, uma ondinha, né? Mas 2 anos mais tarde, a crise atingiu a União Europeia e se acreditava ser o mais sólido bloco econômico do mundo. Olha, se o maior bloco, mais sólido, mais antigo bloco econômico do mundo foi atingido por esta crise gerada pelos Estados Unidos em 2008, né? Imagina o resto do mundo. E aí a gente até questiona, e por que uma crise em um único país geraria um bolo, um efeito dominó muito grande no mundo inteiro? Por que disso? Porque o Fundo Monetário Internacional é um banco americano, né, de um certo modo. Ele é um banco com sede nos Estados Unidos. E aí os bancos começaram a pedir ao FMI empréstimo. E o FMI, para poder emprestar dinheiro a estes bancos, começou a cobrar as dívidas dos países que deviam ao FMI. E os países que deviam ao FMI se viram na situação de pagar os atrasados, pagar os juros, pagar a multa, pagar tudo. E com isso, né, gerou uma crise mundial para socorrer os bancos americanos para que eles não falissem. Veja essa situação. É um efeito dominó mesmo, né? Na raiz da crise europeia está uma enorme dívida pública ocasionada pelos gastos excessivos, né, das despesas dos países, mais que as receitas. Ou seja, a União Europeia em si, ela tinha mais gastos do que receita. E ela nem percebia isso até vir a crise, né? O problema foi em suma fiscal, pois financeiramente, países mais frágeis como a Grécia, Portugal e de economias tão consideráveis mais fortes como a Itália e a Espanha, vieram anos gastando mais do que arrecadava. Por isso, houve aí essa crise muito grande, né? Esses 4 países, eles geraram algo bem interessante, que foi isso aqui, ó, os PIGs. Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha
ficaram conhecidos como os PIGs, pela sigla, né? Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Indicava porcos, né? Os países mais sujos, no caso da União Europeia, né? Estes 4 países estão a dar mais dor de cabeça, né, para a zona do euro, que problemas por déficits, desemprego, excessivos gastos, então eles não conseguiam controlar suas situações. Só que nestes casos, no caso aqui de Portugal, Irlanda e Espanha, esses 3 aqui conseguiram se sobressair um pouco mais fácil da crise. No caso da Grécia não foi tão simples, não foi tão fácil, porque a Grécia era o país que estava realmente mais afundado em todas as suas dívidas, né? E um alto índice de desemprego muito grande, o que gerou uma revolta. E aí o pessoal foi para a rua protestar e veio toda aquela onda toda, né? E pensando nisso, né, veio aí a situação. O Tratado de Maastricht, né, em 92, que instituiu a Comunidade Europeia, estabeleceu para os países membros que a relação de dívida pública e produto interno bruto não poderia ultrapassar o limite de 60%. E no caso da Grécia, já ultrapassava isso. Então era algo ruim, certo? Na Grécia, que foi o pior caso, né, do descontrole das contas públicas na zona do euro, a dívida alcançou uma marca, olha só, de 148,6% do PIB. Se não podia ultrapassar 60%, imagina chegar nisso, né? Isso em 2010, ficando na casa aí dos 340 bilhões de euros. A dívida, né, como um todo. Quando esse número foi divulgado, né, instaurou-se uma desconfiança muito grande. Então, os países que faziam parte da zona do euro e da União Europeia começaram a desconfiar e a dar credibilidade à Grécia, né? Se a gente emprestasse mais dinheiro à Grécia, como a Grécia pagaria isso com esse rombo todo? Ficaria bem difícil. E aí, né, eles não conseguiam honrar essas coisas e perderam muito com isso. Mas houve solução, né, para essa situação toda. Para evitar o caos, né, países mais ricos, como no caso a Alemanha e a França, foi mais a Alemanha, lideraram um movimento, né, de ajuda financeira aos países em crise, pois a gravidade da situação ameaçava a Europa como um todo. Mas no sistema financeiro internacional. Então, o que foi que a Alemanha fez? Emprestou bilhões de euros para a Grécia sem prazo de pagamento, para a Grécia sair do seu buraco, né? Isso foi feito, foi um fato que a Alemanha se propôs. A União Europeia e o FMI emprestaram bilhões de euros, principalmente para a Grécia. Em contrapartida, né, os países que receberam ajuda se comprometeram a prosseguir com o equilíbrio fiscal, reduzindo de forma drástica aí os déficits, ou seja, os gastos em curto prazo, ou seja, ou resolve. Era necessário resolver. Em 2011, né, as principais medidas para a União Europeia abordadas foi o livre trânsito de cidadãos, motivados pela redução econômica, né, e forte desemprego. Ou seja, aí poderia possibilitar os imigrantes a estarem saindo de um lugar para outro procurando emprego e não ficar ali num único lugar, né? Isso pelo aumento dos clandestinos. A Alemanha e a França pediram autorização, né, para adotar controles extras nas suas fronteiras, porque era necessário, tá? Diferente do que havia já em outras convenções, né, que já tinha sido abordada, principalmente a Convenção de Schengen, que é a livre circulação de pessoas, adotada em 1990. A autorização ficou concedida, né, em julho de 2011. Olha só. Que veio aqui, então, vamos conhecer o espaço de Schengen, né? É uma área formada de países da Europa que fazem parte do tratado, né, deste acordo, que foi assinado em Schengen, e que regula a livre circulação de pessoas, bens, serviços, capitais, entre outros membros, né? Na prática, o tratado faz com que os atuais 26 países
que fazem parte, né, dele abolissem o controle de suas fronteiras, ou seja, deixasse a livre circulação de pessoas, sem questionar, sem pedir documentos, sem nada. Isso foi um tratado bem interessante, com os países membros, ou seja, 26 países não controlam suas fronteiras. Aqui tem um mapinha do espaço de Schengen, ou seja, toda essa área azul aqui é espaço de Schengen, as fronteiras não são controladas, tá? Esse aqui azul claro são países que não fazem parte da União Europeia, tá? Esse vermelho aqui, ó, fazem parte, mas que está fora do espaço de Schengen. E este amarelo é que faz parte da União Europeia e pretendem também assinar o acordo de Schengen. Pretendem entrar neste espaço aqui. Agora vamos para um outro, né, que é a Brexit. Ou seja, o Brexit, que é um desafio enfrentado pela União Europeia. Desculpa, gente. Enfrentado pela União Europeia, né, e a saída do Reino Unido do bloco, denominada Brexit ou saída da Bretanha, que começou, né, em 2016, diante da crise, das discordâncias aí das políticas de imigração. Mas o governo realizou em 2016 um referendo para saber se a população queria ou não estar ainda fazendo parte da União Europeia. Iniciado em 2017, né, para sair, mas com previsão de terminar em 2020, ou seja, bem recente. E finalmente, agora em janeiro, que passou, 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou a União Europeia, né, sendo aí, se tornando o primeiro país a fazer parte disso, a sair, no caso de um grupo deste, né, da União Europeia. Após essa data, tem 11 meses para que eles acordem aí os seus tratados, com relação à moeda, com relação às suas políticas, entre outros, e que sejam negociados, né, para que, saindo, ele não deixa de fazer parte da Europa, então ele tem só que ter suas próprias políticas e também os seus acordos comerciais bem estabelecidos para que não haja confusão. E vamos agora para os desafios ambientais, né? A União Europeia, assim como a parte dos países industrializados, enfrenta os desafios dessa situação que é o meio ambiente, né? Que é esses desafios associados às atividades. Vamos lembrar que a Europa é o ambiente mais industrializado do mundo, é o berço da industrialização, da revolução industrial. Então, eles têm grandes desafios realmente com relação ao meio ambiente. Para reduzir essas tendências, em 2015, dezembro de 2015, na Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, né, 195 países adotaram o primeiro Acordo Climático Global. Ficou conhecido como Acordo de Paris, pois foi assinado lá em Paris, né? Ele estipulou um plano de ação para evitar as mudanças, limitando o aquecimento global em 1,5 graus centígrados, ou seja, deveria ir para isso a situação do aquecimento global. Nesse acordo, né, a União Europeia estabeleceu as seguintes metas. Eu só botei aqui duas, mas foram muitas, tá? Foi reduzir em 40% as emissões dos gases que provocam o efeito estufa e elevar para 27% só o consumo de energia proveniente de fontes renováveis. Ou seja, seria até muito pouco, tendo em vista muito potencial para a energia renovável. Nessas metas deverão ser implantadas, né, em diversos setores, ou seja, não ia ser só na indústria, mas seria no contexto geral. Um último problema que enfrenta-se na União Europeia é a xenofobia. Isso aí eu já falei para vocês, né? Que em termos gerais a xenofobia, ela significa aversão ao estrangeiro, o que não se aceita que vem de fora, né? Isso não ocorre só na Europa, ocorre em qualquer parte do mundo, né? É o preconceito com o outro, assim como os nordestinos sofrem preconceito com
os paulistas, né? Quando chega lá, todo mundo chama logo de Paraíba e tudo, por ser nordestinos. Então isso é xenofobia, certo? E muitos países da Europa, eles enfrentam essa situação, mesmo tendo leis que protejam os imigrantes. Bom, gente, nosso assunto encerra, certo? Encerramos em relação à Europa, né? Enfim, batemos o martelo. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me procuram, certo? Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que todos estejam bem. E até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.